Vamos começar este vídeo citando Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. O ladrão na cruz, um deles, disse ao Senhor Jesus. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É incrível, mas o versículo 43, que é algo tão simples de aceitar como está em nossas Bíblias, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, tem certa controvérsia que realmente se arrasta desde tempos antigos, que gira em torno da pontuação correta deste versículo. Note o seguinte, a maioria dos intérpretes, segundo aparece na tradução que acabei de falar, acredita que a palavra hoje, como advérbio, está vinculado ao termo estarás, e que por isso mesmo Jesus teria prometido ao ladrão penitente, que o ladrão haveria de entrar imediatamente em um estado infinitamente melhor que o deste mundo, onde a sua alma haveria de viver na consciência de um ambiente mais excelente, ou seja, o Senhor realmente estava prometendo um paraíso com ele, com Cristo, naquele exato momento. Entretanto, segundo certos estudiosos que colocam uma vírgula após a palavra hoje, esteja vinculado à palavra digo e não com a palavra estarás. E aí muda não somente todo o sentido, mas forma uma doutrina que não é bíblica. Note como ficaria. Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Notou a diferença? Em verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Lembra como está na sua Bíblia, na versão Almeida? Está assim. O Senhor Jesus Cristo disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sem vírgula. Se for colocado a vírgula depois da palavra hoje, entenderíamos que Jesus teria simplesmente feito uma promessa naquele mesmo dia de que algum dia, talvez em futuro distante, após a ressurreição dos corpos, aquele homem finalmente estaria em companhia de Jesus em seu reino. Esta última interpretação não é nova, mas tem sido defendida por muitos que têm procurado sustentar a crença de que a alma e o espírito dormem na hora da morte. Dormem com o corpo vai para a sepultura, o que é contrário à doutrina da imortalidade da alma. O corpo sim vai para a sepultura, mas a alma não dorme com o corpo. E que os homens que faleceram só tornarão a viver depois da ressurreição. Entre as principais organizações que defendem esta maneira de ver este versículo e apoiar a sua doutrina está os adventistas e as chamadas testemunhas de Jeová. Normalmente essas religiões se agarram em textos que aparentemente há uma dificuldade e eles apoiam aí para apoiarem seus pensamentos e desprezam as doutrinas claras encontradas em outras partes da Bíblia. Posto que os manuscritos originais do Novo Testamento, ou seja, o grego, não tinha pontuação, e em face do fato que o grego clássico, incluindo o grego koiné, no qual foi escrito o Novo Testamento, gozava de ampla liberdade no tocante à ordem das palavras, é impossível, à base do próprio texto grego, provar um lado ou outro dessas ideias contraditórias. Porque no grego, como foi escrito no Novo Testamento, não existe a vírgula, não só ali como nenhuma outra parte. Porém, mas quando traduzimos para o português, devemos colocar vírgula, conforme o texto está sendo traduzido. Porém, apesar da própria linguagem grega, nada pode provar
Se vincularmos hoje, como digo, a frase realmente ficaria com um pouco sentido, pois enfatizaria demasiadamente que Jesus fazia aquela declaração hoje, uma coisa fora do normal, pois é perfeitamente óbvio que Jesus proferia aquelas palavras naquele dia, que era hoje. Seria descabido, por conseguinte, uma declaração dessas saindo dos lábios do Senhor Jesus? Dificilmente Jesus poderia ter dito ontem ou amanhã. Por isso, a vinculação do vocábulo hoje, a palavra digo, não tem sentido e é perfeitamente supérflua. Todavia, a frase assume profundo sentido se aceitarmos que hoje está vinculado à palavra estarás. Porquanto o ladrão penitente tivera apenas a esperança de algum lugar obscuro no reino de Deus, algum tempo, em algum lugar, talvez no futuro distante, após a ressurreição, isso era tudo quanto ele esperava, mas recebeu muitíssimo mais do que antecipara. Pois Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Isto é, no reino celestial do Senhor. A palavra hoje, que neste caso teria sido usado por questão de ênfase, tem um sentido muito importante e perfuma a atmosfera do sentimento de esperança. Dessa maneira, o Senhor Jesus quis demonstrar o grande poder do arrependimento, como também as realidades da vida eterna e da imortalidade da alma. Essa passagem tem sido utilizada para combater a doutrina falsa do purgatório, porquanto naquele mesmo dia o ladrão penitente haveria de estar na companhia de seu Senhor. Naturalmente, isso equivale a aceitar que o paraíso nada tem das propriedades comumente atribuídas ao suposto purgatório, e essa suposição tem de ser provada à base de outras considerações, porquanto este versículo nem afirma e nem nega tal possibilidade. Esta passagem ilustra diversas verdades importantes, além daquelas que têm sido discutido até este ponto, a saber, primeiro, o sono da alma é uma doutrina falsa, porquanto a alma é imortal, sendo permanentemente capaz de sentir e de existir em outra dimensão. Note sobre a imortalidade da alma 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Vá lá na sua Bíblia e leia. Segundo ponto, vemos que a doutrina da justificação pela fé fica demonstrada aqui, bem como o valor da fé de mistura com o arrependimento. Sobre este assunto, leia sobre justificação em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Procure a sua Bíblia. Se não tem Bíblia, se você está me vendo, então, possivelmente tem internet. Tem Bíblias gratuitas, poderia baixar em seu computador ou celular para ler. Terceiro ponto, fica aqui demonstrado que existe um verdadeiro estado espiritual para onde vão as almas dos remidos, intitulado paraíso, céu hoje. Quarto ponto, fica demonstrado aqui, acima de tudo, que o Senhor Jesus é o Salvador, estando dotado de autoridade para pronunciar uma palavra que garante a salvação eterna da alma do pecador arrependido. Quinto ponto, fica demonstrado aqui que as ordenanças humanas e até mesmo as ordenanças divinas, como a do batismo e a da ceia do Senhor, não são prerrogativas ou necessárias para conduzir a alma do homem ao céu. Note o que o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas verdades se encontram em João capítulo 14, versículos 1 a 6. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.